Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Essa é a terceira aula sobre solo, onde a gente conversa um pouquinho sobre os diferentes usos do solo, reconhecendo a importância do solo para a agricultura e para a vida. Se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, eu vou deixar no card aqui em cima o link. Corre lá para você não ficar perdido na aula. Assim é um sistema agroflorestal. O homem pode utilizar dos recursos da natureza e respeitar o meio ambiente. Agora você terá o privilégio de conhecer um pouco mais sobre o SAF com o Sr. Bruno Madalena, que é o idealizador do SAF aqui em Campo Grande. Olá a todos, eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o sistema agroflorestal. O sistema agroflorestal, ou agrofloresta, é na realidade uma técnica de cultivo orgânico natural que consorcia plantas de qualquer tipo, árvores para madeira nobre, frutífera, para alimentar os passarinhos e produtos agrícolas, que pode ser o milho, a abóbora, as alfaces, qualquer agricultura, qualquer tipo de produto agrícola. A agrofloresta, ela se baseia na observação da natureza, porque a natureza ela tem um processo natural fantástico de sucessão de plantas. Por exemplo, se vocês carpirem um lote de terreno e deixar abandonado, olha o que acontece depois de um mês, depois de 6 meses, depois de um ano, depois de 5 anos, depois de 10 anos. Eu garanto para vocês que depois de 10 anos tem uma pequena floresta lá. Isso chama-se sucessão das espécies vegetais e é um programa da natureza. Ninguém planta, ninguém semeia, ninguém poda, mas a natureza faz isso. Então, observando esse ciclo, esse sistema de sucessão natural, a gente faz agricultura com qualquer tipo de plantas que quiser. Pode ser plantas rasteiras, como por exemplo a abóbora, por exemplo, a batata doce. Pode ser uma planta um pouquinho maior, como as alfaces ou quiabo. Umas mais altas ainda, como o milho, o próprio quiabo, desculpa, que é uma planta mais alta, e árvores de todo tipo, frutífera, até árvore como o mogano, eucaliptus, etc. Então não tem limite, o limite é a fantasia, a criatividade e a observação do próprio agricultor, que às vezes percebe que duas árvores juntas cumprem o mesmo papel, a mesma missão, então uma pede para a outra se afastar. Não é competição, é um outro conceito. Cada planta tem uma missão nesse planeta. Desde o matinho, o mato que a gente chama, que aparece numa terra nua, até a maior das árvores, como o jatobá, por exemplo. E tem que observar esses ciclos de sucessão natural, o espaçamento entre as plantas e a estratificação. Estratificação quer dizer o tamanho delas, a necessidade de ficar exposta ao sol para fazer a fotossíntese, que a fotossíntese é importantíssima para a planta poder viver. Nesse tipo de agricultura, que nós chamamos sintrópica, e o sistema agroflorestal, não há necessidade de adubo químico, não há necessidade de processamento com maquinário pesado, tratores, etc. Não há necessidade de venenos e agrotóxicos. Porque o agrotóxico, por exemplo, se utiliza na monocultura, uma lavoura de uma única espécie de planta, aonde a monocultura não é um processo natural, é um processo extremamente artificial. A natureza não tem monocultura, não existe. A natureza
aponta para o sistema da floresta, que é extremamente biodiverso. Vocês me entendem? Então, quando tem a monocultura, é lógico, é normal que apareçam esses insetos que se nutrem de alguma coisa dessa planta em num número exagerado, num batalhão, num exército, e aquilo que os agricultores convencionais chamam de praga. Mas não é praga, é um indicador que alguma coisa está errado nessa monocultura. E está errado mesmo porque não é um sistema natural. Quando você trabalha com um sistema muito diversificado ou biodiverso, como o sistema agroflorestal, essas pragas muito raramente aparecem. Se aparece, aparece para te mostrar que você está cometendo algum erro com alguma planta introduzida nesse sistema. Então você, veja bem, você não mata o inseto, mas você procura entender o que de errado você está fazendo com esses plantios. É como se pegasse fogo na tua casa, chegasse o corpo de bombeiro para apagar o fogo e você matasse os bombeiros porque acha que são invasores, não? Você tem que deixá-los trabalhar. É a mesma situação com um sistema biodiverso e com a presença dos insetos. Então não precisa de agrotóxico e os produtos da agrofloresta são extremamente limpos porque a gente não utiliza agrotóxico. Por isso que a gente fala que a agrofloresta é alimento e vida, como está escrito no adesivo nessa placa. Então convido a todos a estudar profundamente o sistema agroflorestal, que é uma excelente alternativa de cultivo natural para o Brasil e para o mundo.